Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório para o concurso de escrivão de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós vimos na aula passada o crime de aborto, estudamos os três artigos 124, 125, 126 do Código Penal e vimos também o artigo 127 e 128, estudamos o aborto que acaba resultando na morte da vítima em lesão corporal grave, o aborto quando ele não é punido, não é? E concluímos totalmente o estudo do aborto. Vamos passar hoje ao estudo do próximo item do nosso edital, que é o nosso guia, não é? Vamos estudar o crime de lesão corporal, ou de lesões corporais. O crime de lesão corporal está previsto lá no artigo 129 do Código Penal. Então, gostaria que os senhores abrissem o Código Penal, seja o Código Penal que os senhores têm aí impresso, ou seja o Código Penal que os senhores têm no computador. O link está lá na minha página, www.leiemconcurso.com.br, e lá está o acesso para a lei no site do Planalto. Então, vai ser uma versão sempre atualizada, tá ok? Então, vamos lá, sempre com o código, sempre na leitura atenta do código. Bom, pessoal, vamos começar então falando sobre a lesão corporal. Ela está prevista lá no artigo 129. Vamos ler o artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Pessoal, o que esse artigo protege? Ele protege a integridade física das pessoas contra agressões injustas que elas venham a sofrer, quando essas lesões naturalmente não causam um dano tão grave que provocam a morte, ou com a intenção predeterminada da morte, não é? Aí teremos o crime de homicídio. As lesões elas podem ser dolosas ou culposas. Nós temos aqui expressamente a previsão no parágrafo 3º de punição da culpa da lesão corporal culposa, tá? E ela também admite perfeitamente a tentativa. A lesão corporal é graduada em leve, grave ou gravíssima, como eu já mencionei nas outras aulas para poder explicar a punição do crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, para explicar o resultado preterdoloso do crime de aborto, né? E aí eu falei sobre eles. E como é que eu identifico no código quando uma lesão corporal é leve, uma lesão corporal é grave, uma natureza corporal é gravíssima? Lendo o artigo 129, vocês vão ver que a lesão corporal que está identificada lá no artigo é só de natureza grave. Antes do parágrafo 1º está escrito, tem a seguinte rubrica: lesão corporal de natureza grave. Cadê as outras, Caio? Como é que eu identifico as outras? Pessoal, vocês vão identificar por exclusão. Vocês vão fazer o seguinte exercício. Primeiro, os senhores vão verificar se essa lesão é grave ou gravíssima. Não sendo grave, não sendo gravíssima, essa lesão será leve. E quando ela será grave? Numa das situações descritas no parágrafo 1º do artigo 129. E quando ela será gravíssima, aqui não está escrito, mas por uma dedução, uma questão de lógica, ela está no parágrafo 2º do artigo 129. Então, artigo 129, parágrafo 2º, descreve as consequências do crime que tornam a lesão corporal de natureza gravíssima, tá bom? Então, tá. Então, vamos retornar ao artigo 129 caput, ou seja, aquela conduta que está descrita logo após o número do artigo, e vamos estudar primeiro ela, tá? O que nós vamos estudar basicamente se aplica às outras também, tá? Quando não se aplicar, eu vou deixar bem claro. A primeira questão é que a lesão corporal de natureza leve, ela tem como uma característica ter a ação penal
condicionada à representação do ofendido. Nós vimos isso em aulas anteriores, que alguns crimes dependem. Nós vimos isso no estudo da distinção entre crime e contravenção, que toda contravenção penal é de ação pública incondicionada, mas que alguns crimes são de ação pública incondicionada ou condicionada à representação do ofendido, ou então de ação penal privada. O crime de lesão corporal de natureza leve tem a característica de ter a sua ação penal condicionada à representação do ofendido. O que isso significa? Como nós vimos lá na aula sobre crime e contravenção, nossa primeira aula, enquanto a contravenção penal é sempre de ação pública incondicionada, os crimes variam. São entre ação pública incondicionada, ação pública condicionada à representação e ação penal privada. No caso da lesão corporal leve, ela é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Significa dizer, pessoal, que se a pessoa for vítima de uma lesão corporal, e se essa lesão corporal não for grave ou gravíssima, for apenas leve, os senhores só vão instaurar inquérito policial, só vai haver processo criminal se a vítima assim desejar. Se ela não desejar, vai ficar por isso mesmo. Diferente da ação pública incondicionada. Os crimes de ação pública incondicionada, o processo anda, o inquérito é instaurado, independente da vontade da vítima. Tá bom? Então é o caso da lesão corporal leve. Como é que eu sei isso, Caio? Isso não está aqui na lei, no Código Penal. Isso os senhores vão encontrar lá na Lei 9.099 de 95, que fala dos juizados especiais criminais. Ele, no artigo 88 da lei, ela diz que os crimes de lesão corporal leve, que é o crime de lesão corporal dolosa, natureza leve, e o crime de lesão corporal culposa, só se procede mediante representação. Então, isso significa que sempre que a lesão corporal for leve ou que ela for condicionada à representação, depende da vítima. Então, como é que isso acontece na delegacia? Na delegacia, a pessoa chega e registra uma ocorrência. Geralmente, a pessoa vai lá e registra. Aí, eu, quando era escrivão, fazia o seguinte, fazia todo o histórico do boletim de ocorrência, descrevia o que tinha acontecido e no final colocava assim: vítima cientificada acerca do prazo decadencial de 6 meses para oferecer representação. Por quê? Porque a lei prevê um prazo para que a vítima, nos crimes de ação pública condicionada à representação, para que ela vá lá e se manifeste que quer representar. Esse prazo é de 6 meses. Caso ela não faça isso dentro desse prazo, ocorre a chamada decadência, que é a perda do direito de representar, no caso. Tá ok, pessoal? Aí não tem mais como ela fazer. E aí, caso ela queira, já se coloca expressamente: vítima manifestou o desejo de representar, e aí põe para ela assinar, e aquilo já é suficiente, não exige maiores formalidades não, tá bom? Aí já pode ser instaurado inquérito, se for o caso, lavrado o termo circunstanciado. Pois bem, mas nem sempre isso vai ocorrer, mesmo na lesão corporal leve. Se os senhores estiverem diante de um crime de violência doméstica ou familiar praticados contra uma mulher, não se aplica essa condicionante, ou seja, não se aplica lá o artigo 88 da Lei 9.099, tá bom? Porque a Lei Maria da Penha expressamente afastou a aplicação da Lei 9.099 de 95, está lá no artigo 41, nós vamos estudar a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, tá bom? Então, quando for violência contra a mulher, sempre ação pública incondicionada, chegou, os senhores registrem a ocorrência, tá bom? Naturalmente, qualquer pessoa pode praticar lesão corporal e qualquer pessoa pode ser vítima de lesão corporal. A pessoa pode praticar, mas se por exemplo, um policial praticar lesão corporal, ele vai responder por 2 crimes, tá? Ele vai responder por lesão corporal e vai responder por abuso de autoridade, tá ok? Nós vamos estudar a lei de abuso de autoridade também, porque ela também é objeto do nosso concurso. Já quem pode ser vítima de lesão corporal também, qualquer pessoa. Pessoa viva, tá ok, pessoal? Então, por exemplo, se alguém praticar lesão corporal numa pessoa morta, praticar lesões naquele corpo morto, ela estará praticando não o crime do artigo 129, ela vai praticar o crime de vilipêndio de cadáver previsto no artigo 211 do Código Penal, tá certo? Da mesma forma, se a pessoa ainda não nasceu,
também não há lesão corporal de feto, supor que a pessoa pratique um ato com o objetivo de causar a morte do feto, mas ela apenas lesiona o feto, causa uma lesão que é descoberta depois com exames ou depois do nascimento. Haverá, no máximo, uma tentativa de aborto, tá bom? Se ele diz que ele tem a intenção de praticar o aborto. Eu disse na aula passada, mas vou dizer aqui novamente, que o direito não pune a autolesão. Okay? É por isso que o suicida não responde por crime, só o terceiro que atua em conjunto com ele. Eu disse também que o aborto não tem incidência da causa de aumento de pena, quando lá prevista no artigo 127, quando se trata da própria gestante, porque a lesão corporal não é punível. Isso por quê, pessoal? Porque nós temos uma máxima de que o direito não pune a autolesão, tá? A lesão causada a si próprio. É por isso que quem está dirigindo uma moto e cai da moto e se machuca por imprudência, por ter agido culposamente, também não responde por crime, tá bom? Porque, como regra, o direito não pune a autolesão. Mas há uma exceção. Eu acho que nós vamos estudar isso, mas existe uma modalidade de estelionato que é aquela aquele estelionato praticado contra o seguro. Então, a pessoa que causa uma lesão corporal nela própria para conseguir receber o seguro, a indenização, ela responde por crime, tá? Mas ela não responde por ter se lesionado, ela responde, porque se ela se lesionar e não for a seguradora dizer que se lesionou para acionar o seguro e receber indenização, não há crime de estelionato. O estelionato se consuma, como nós vamos ver, com a obtenção da vantagem. Então, de qualquer forma, continua não se punindo a lesão, tá ok? A autolesão. A autolesão não é punível. Tá bom, pessoal? O artigo 129, ele fala o seguinte, ele fala em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então ele fala duas coisas aqui, ele fala da integridade corporal e depois da saúde. Qual que é a diferença entre integridade corporal e saúde? A ofensa à integridade corporal é aquele dano anatômico, ou seja, dano à própria estrutura corporal. Pode ser um dano interno ou externo, pode ser um dano externo, por exemplo, provocar um hematoma, ou pode ser uma queimadura, um corte, ou pode ser um dano interno, provocar o rompimento de um órgão, por exemplo. Tá? E o que é a ofensa à saúde? Quando se fala em ofensa à saúde, ele está se referindo à saúde psíquica. Então, diz respeito àquela ofensa que causa uma perturbação psicológica, uma perturbação mental na vítima. Okay? Por exemplo, com o uso de uma substância química que provoca uma desordem cerebral, ou desencadeia uma esquizofrenia, tá certo? E quando que não vai caracterizar a lesão corporal? Quando que aquele ato não é suficiente para configurar lesão corporal? Quando um ato que é provocado, por exemplo, que causa uma dor, mas não causa uma lesão. Por exemplo, um puxão de cabelo. Enfim, qualquer ato que provoque dor, a dor ela não é um requisito da lesão corporal. Tá? O requisito da lesão corporal é a lesão, tá? É a ofensa à integridade física, à integridade corporal ou à saúde, tá bom? Outra coisa que não é suficiente para caracterizar a lesão corporal é a vermelhidão. Esse eritema ele não é suficiente para caracterizar a lesão corporal. Nesse caso, tanto no caso do puxão de cabelo, como no caso do eritema, nós estaremos diante da contravenção de vias de fato, ok? Está prevista na Lei de Contravenção Penal, salvo engano, o artigo 21, ok? Não tenho certeza, mas acho que é artigo 21. Está lá na Lei de Contravenções Penais. Pois bem, pessoal, aí nós vamos entrar no estudo da lesão corporal qualificada, que é a lesão corporal grave, é uma lesão qualificada, porque nós vimos lá que a qualificadora é aquela circunstância
que aumenta a pena, que prevê uma pena mínima e uma pena máxima diferente, geralmente sempre maior que a do crime simples, né? E assim também é a lesão corporal gravíssima. Só que nós temos, o Código Penal sofreu várias reformas, principalmente pela Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha, entre outras modificações, ela incluiu o parágrafo 9º. E esse parágrafo 9º, ele prevê uma causa, uma qualificadora que incide somente quando a lesão for leve. Ela não incide sobre as lesões graves e gravíssimas. Tá? Qual é essa qualificadora? Ela diz o seguinte, artigo 129, parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem viva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Tá? Esse delito, ele se aplica não apenas às mulheres, como nós podemos perceber. Ele se aplica aos ascendentes do sexo masculino também, pai, avô, bisavô, descendentes do sexo masculino também, filho, neto, bisneto, ao irmão, ao cônjuge, marido, né, ao companheiro, homem. E, então ele tem uma aplicação mais ampla, embora tenha sido adicionado pela Lei Maria da Penha, tá bom? Enfim, essa qualificadora, ela vai incidir quando a violência for praticada contra esses familiares que estão ali descritos. Essa violência, ela pode ter ocorrido tanto dentro como fora do ambiente doméstico, não importa, não precisa ser dentro de casa, basta que ela tenha ligação com as relações domésticas. Então o marido vai à porta do local onde trabalha a esposa e vai agride a esposa, ele comete um crime de lesão corporal, qualificado aqui pelo parágrafo 9º do artigo 129, tá bom? E ele vai um pouco além das relações domésticas, ele se aplica também às relações de coabitação ou de hospitalidade. O que significa a relação de coabitação? São aquelas relações, por exemplo, de uma república de estudantes, ou aquelas pessoas que vão a uma cidade e dividem um apartamento, basta que morem juntas, tá bom? Embora não sejam familiares. Nas domésticas também se aplica aquelas empregadas domésticas. Então, aos empregados domésticos, que inclui a empregada doméstica propriamente dita, aquela que faz a limpeza da casa, a babá, o motorista, o jardineiro, ok? Todas as profissões de trabalhador doméstico se aplica essa qualificadora. E também de hospitalidade. Quando se fala em hospitalidade, é aquela situação em que a pessoa está hospedando outra na sua casa, ok? E aí ela se prevalece, ela abusa dessa condição. Então essa condição é determinante para que o crime ocorra. Os senhores entendem? Tanto nas relações domésticas, como de coabitação, como de hospitalidade, é preciso que o sujeito tenha cometido o crime se prevalecendo daquela condição. Então, em regra, aquela condição é de superioridade, daquela relação, o agente que comete a lesão corporal exerce uma superioridade sobre a outra. Pode ser uma superioridade de força, pode ser uma superioridade hierárquica, como o patrão em relação ao empregado ao trabalhador doméstico, e pode ser também em relação ao anfitrião, em relação ao hóspede, tá bom? Como eu disse, esse dispositivo não se aplica somente às mulheres, se aplica também às vítimas homens que estejam na relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade, né? No caso específico da vítima mulher, nós temos aquela condição de que o crime vai ser de ação pública incondicionada. E aí não vai se aplicar a Lei 9.099, o autor do crime não vai ter os benefícios da Lei 9.099. Tá bom? Vou destacar aqui uma situação que poderá ocorrer na prática. Vamos supor que os senhores estejam diante da seguinte situação. O sujeito foi vítima de roubo, tomou uma coronhada, e aí chega na delegacia, tomou um soco do assaltante, chega na delegacia, sem os pertences e com a lesão.
como é que nós resolvemos isso? Como regra, pessoal, aqueles crimes que prevêem o cometimento de violência ou grave ameaça, esses crimes já absorvem a lesão corporal. Então, por exemplo, o crime de roubo. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Se a violência for cometida, ela causar lesão corporal leve, ela vai ser absorvida, tá bom? Essa é a regra. A exceção é quando no próprio tipo do crime, lá no seu preceito secundário, ou seja, lá na pena, ele prevê assim, por exemplo, reclusão de 1 a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Isso nós vamos encontrar, por exemplo, na injúria real, que é aquela injúria que existe contato físico. Nós vamos encontrar isso no crime de constrangimento ilegal, artigo 146. Nós vamos encontrar isso no crime de dano qualificado, no crime de resistência, tá? Nós vamos encontrar isso em alguns crimes previstos lá no Código, aqui no Código Penal e em outras leis também. Então, nesses casos, nós teremos o crime de lesão corporal absorvido. Isso significa que os senhores vão se preocupar somente com o crime principal. A lesão corporal desaparece, tá? Digo crime de lesão corporal, não a lesão em si, naturalmente. Em alguns casos, a lesão corporal dolosa leve vai poder ter aquela pena que nós vimos lá no caput, substituída por multa em razão de algumas peculiaridades. Nós vimos numa aula passada, que eu usei na questão que foi cobrada, que falava justamente o seguinte, ela transcrevia o parágrafo 5º do Código, do artigo 129 do Código. Vamos ler o parágrafo 5º? Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa, de R$200 mil a 2 contos de réis. O inciso 1, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2, se as lesões são recíprocas. Naquela questão que eu li, foi cobrada justamente a lesão recíproca. Vamos ver a questão. Diz lá, era a questão 42 da prova de investigador de polícia, realizada em 2013. Tá? Diz lá, questão 42. Considere que João e José se agrediram mutuamente e que as lesões recíprocas não são graves. Nesta hipótese, o artigo 129, parágrafo 5º do Código Penal, prescreve que ambos podem. Aí tem 5 alternativas, não é? A alternativa correta é a alternativa E, né? Ter as penas de detenção substituídas por multa. Por quê, pessoal? Porque o parágrafo 5º do artigo 129 prevê expressamente essa possibilidade de substituir a pena de detenção pela pena de multa. Por que a pena de detenção? Porque a pena, por 2 motivos. Primeiro, que o próprio parágrafo 5º diz quando não sendo graves as lesões. Se elas não são graves, não significa que podem ser gravíssimas. São apenas as leves, porque a pena de detenção é prevista somente para lesão corporal leve, para lesão corporal gravíssima, que é aquela do parágrafo 2º do artigo 129, a pena é de reclusão, tá? Então não tem erro aqui, só se aplica a lesão leve, este parágrafo 5º do artigo 129, tá ok? E aí nós concluímos aqui o estudo da lesão corporal leve, podemos falar agora da lesão corporal grave. Lesão corporal grave tem uma repercussão mais severa sobre a vítima e por isso ela tem uma punição mais severa também, tá? Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e no próximo bloco continuaremos a aula para falar da lesão corporal de natureza grave. Ok, pessoal? Mas curtam esta aula aqui também, tá ok? Não deixe de curtir. Até daqui a pouquinho.